Olá, pessoal. Então vamos falar sobre o que aconteceu ontem no Metabolic Health Summit 2020. Ano que vem vai ser em Santa Bárbara, aqui nos Estados Unidos. Eles já estão com o site, depois vocês olham, é imperdível. Vocês sabem que a gente aqui no Brasil, a gente é conhecido como Brazilian Crew, que é a tripulação do Brasil, a equipe do Brasil. Porque tá eu, o Fábio, a Kátia Fávero, né? E a Maíra Soliani. Então, sim, um neurocirurgião, uma especialista em jejum, uma nutricionista e eu, a gente pergunta tudo. Eles não dão conta da gente. E eles assustam o tanto que a gente está interessado, eles conversam muito. Então, vou até contar no final do vídeo o que aconteceu ontem, que eu fiquei assim. Depois eu conto pra vocês. Então, o Jeff Volek, que foi o primeiro a palestrar, o título da palestra dele foi Dieta Cetogênica, benefícios para os soldados, warfighters, os guerreiros, a saúde e a performance. Então, basicamente, o que eles estão fazendo? O Dominique D'Agostino, que é organizador do congresso, desenvolve cetonas exógenas e eles estão testando isso nos Navy SEALs e nos soldados americanos. Por quê? Para aumentar a performance. Então, eles estudam muito os mergulhadores, porque estar em cetose aumenta a sua tolerância à hipóxia, que é a falta de oxigênio, a decompressão, que é quando você sobe de volta muito rápido da profundidade, e aumenta o seu limiar de convulsão. Algumas pessoas têm mais convulsão quando mergulham muito profundo, ou quando vai acabar o oxigênio, ou quando sobe rápido demais. Então, a dieta cetogênica protege eles de tudo isso e ainda aumenta o foco para eles desempenharem as funções que eles têm que desempenhar. Então, eles têm trabalhado muito com o exército americano. E um dos problemas que vem acontecendo é que a dieta do soldado é uma porcaria, né? Eles comem só porcaria. Então, para entrar na marinha, no exército, tem que ser bem fit e tal, fortinho, magro, pra você conseguir fazer as coisas. Depois que entra, todo mundo tá engordando. Então, tem um aumento de 60% de peso, a 60% dos soldados só com sobrepeso ou obesos. E isso preocupa o governo, obviamente. Então, o Jeff Volek começou a testar a dieta cetogênica nos soldados para ver performance. O que eles viram? Aumento de performance, melhora de peso, melhora da disposição, melhora do foco. Aí o que aconteceu? A mídia é um absurdo, né? Será que precisa mudar a dieta dos nossos soldados? Blá, 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 blá. Nem vou comentar sobre isso. Os dados que ele trouxe são muito interessantes. Eu fui postando nos meus stories no dia, conforme ele foi falando. Quem tá me acompanhando viu. Não tem como eu falar tudo aqui, mas o fato é que parece que a dieta cetogênica realmente melhora a performance de quem está adaptado a ela, obviamente, né? A gente sabe que são 6 semanas de adaptação, então você não vai sair correndo, malhando igual no primeiro dia que você começa a dieta cetogênica. Mas os atletas adaptados, eles tinham performance melhor e o mais legal é o foco. Gente, soldado tem que ter foco. Imagina se você é capturado em terreno inimigo, ou se você fica perdido. Se você ficar com fome e vive de carboidrato, você começa a passar mal, você fica retardado, não consegue pensar direito, não raciocina. Se você tem cetose, meu amigo, você pode jejuar 3 dias que tá bem ainda, tá? Então, o foco, né, a chance de você ser resgatado é maior. Se você é um mergulhador, outra coisa que a dieta cetogênica faz, ela aumenta a sua tolerância para baixas temperaturas. Então, se você está no terreno inimigo, em lugares frios, a dieta cetogênica te ajudaria. Uma outra coisa interessante, que não foi falado aqui, mas eu já acompanho eles há mais tempo, é que mandar comida com o soldado, com mais gordura e menos carbo, ocupa menos espaço e tem mais calorias. Então, eles conseguem mandar mais calorias para eles, com menos peso. Isso também é interessante se você vai fazer uma trilha, por exemplo, né? Imagina eu quando eu comecei a fazer trilha, eu comi de 2 em 2 horas de hipoglicemia. Eu lembro a primeira vez que eu subi a Pedra do Sino no Rio de Janeiro, eu ia comendo goiabinha, gente, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Ainda tive uma crise de asma de esforço. Vocês acreditam que eu tive uma crise de asma? Quando eu fui subir o dedo de Deus no Rio de Janeiro, que eu escalava, eu tive uma crise de asma induzida por esforço. E eu nem tenho asma. Então, assim, é uma coisa... Você tá todo inflamado, né? Então, hoje, né, eu fui pro Nepal ficar comendo ovo. Hoje, se eu fazer uma trilha, eu vou levar quase nada. E vou render muito mais. Então, e quando a gente fica com fome, a gente não consegue raciocinar direito, a gente fica irritado, a gente pode cometer erros bobos. Você imagina um soldado cetogênico que ainda pode suplementar cetonas exógenas, que é o que eles estão suplementando para ver se melhora ainda e potencializa isso. Bom, então a aula do Jeff Volek foi isso. Se eu demorar isso tudo para falar de cada aula, eu vou sair daqui amanhã. Bom, aí veio o Brandon Egan e a Brianna Stubbs.
eu postei o currículo da galera, depois eu posto de novo, posso falar sobre isso com vocês. Mas esses dois são os caras que mais publicam em esporte e dieta cetogênica, eles são simplesmente sensacionais, assim. Eles deram aula juntos porque eles trabalham em coisas parecidas, veio por não ficar brigando com outro em aulas diferentes, eles juntaram a aula deles. Então, basicamente, eles falaram sobre cetonas exógenas, cetonas exógenas na performance no exercício, recuperação do exercício e adaptação ao exercício. Eles mostraram, acho que 9 estudos, se eu não me engano, e o que tem de evidência com relação ao esporte e tomar cetona exógena, se você não está em cetose. Então, isso foi testado em atletas que não são low carb, que comem carboidrato para danar, 60 gramas por hora de carboidrato, é muito carboidrato. E aí eles davam cetona exógena, para ver se a cetona em si faria alguma coisa. O que eles perceberam? Se a pessoa não entra em cetose, aí não tem benefício nenhum mesmo. Quando entra em cetose, ou é igual, ou não tem benefício a mais, mas pior não é, mal não faz. Então já é uma coisa boa, pelo menos é seguro para os atletas. Mas realmente não tem muita evidência de ficar dando cetona exógena para atleta olímpico para melhorar a performance, quem está com carboidrato. Agora, uma coisa interessante que eles mostraram foi a cognição pós, né, no final e pós. Então, os exercícios muito longos que requerem um pouco mais de pensamento claro e tal, isso a cetona exógena ajudou muito. E na recuperação pós-exercício também ajudou. O que foi perguntado depois, né, que eles não deram na aula, que foi uma dúvida que eu tinha também. Ok, tudo bem. Mas se você quiser, por exemplo, tomar de pré-treino, que eles davam 60 gramas de carboidrato com cetonas exógenas, que são, desculpa, eu nem expliquei, né? As cetonas exógenas são corpos cetônicos modificados quimicamente, tá? Então, dependendo da modificação química, eles podem ser mais ou menos potentes, eles podem fazer mal para o estômago, ser difíceis de digerir ou não. Tem sais de cetona, tem ésteres de cetona, é tudo diferente, tá? Uns vão alcalinizar o sangue, outros que seria interessante no esporte. Então, os sais de cetona, embora eles não possam ser usados rapidamente como energia, eles são alcalinizadores. Então, no atleta maratonista que fica com muito ácido, né, por causa do lactato, seria interessante. Os ésteres de cetona, eles podem ser consumidos e rapidamente eles viram energia. Então, seria interessante como um pré-treino. Entendeu? E os ésteres de cetona durante essas corridas muito longas. Bom, isso é muito legal, assim, quando você chega num conhecimento profundo sobre o assunto, você vê que não é tudo igual. Então, eles estavam falando sobre o pré-treino. E daí, um técnico de uma equipe olímpica de natação que estava ali, de muita gente de esporte, de alta performance, perguntou, então, mas e o meu atleta que é cetogênico, se ele tomar acetona, ele precisa de cetona ou carboidrato, ele vai perder performance como pré-treino? Eles falaram que, na verdade, ela tinha feito esses estudos, mas não publicou, não sei porquê, eu teria publicado. Não publicou, mas que não tinha diferença. Então, que você ser cetogênico e tomar acetona como um pré-treino é igual você ser de alto carboidrato e comer carboidrato antes do treino. Então, eu achei isso bem interessante. Depois veio o Zach Bitter. Gente, o Zach Bitter é o campeão mundial de 100 milhas. Ele é um ultramaratonista. E ele é low carb. Ele come carboidrato. Como que ele come carboidrato? Era pra ele comer, assim, não sei explicar, são tipo 500 calorias por hora, ele falou, de carboidrato. Ele não come isso, ele come 60 gramas hora de carboidrato quando ele tem um treino muito intenso todo dia. Então, o que ele falou basicamente é que ele foi de 60% de carboidrato na dieta, né? Uma dieta aí de 3.000, 4.000 calorias, pelo menos, e ele é baixinho, né? Então, isso é muito pra ele. Para comer 10%, no máximo 15% de carboidrato das calorias da dieta, nos dias que ele tem muitos tiros ou que são muitos treinos todo dia, quando ele está se preparando para correr 100 km e tal. Então, ele deu uma aula, eu não conseguia nem piscar na aula dele, falando sobre periodização de treinamento. Então, o que é isso? É como ele treina, como ele se prepara para correr uma maratona. Então, ele falou que tudo depende da distância da maratona, de como ele está antes, se ele teve uma prova logo antes, se ele está descondicionado fisicamente, ou se ele já está bem, se ele está lesionado, se ele não está. Aí ele foi explicando que ele faz as corridas e ele vai aumentando a intensidade e que ele sempre faz tiros, né? Ele faz tiros, que são exercícios de alta intensidade, tipo HIIT, assim, né? São tiros. E às vezes ele faz tiros curtos e intensos, ele vai aumentando e ele faz na intensidade suficiente para quase não dar conta, aí ele diminui um pouquinho e fica naquilo ali, tá? Então, com isso, ele vai ganhando intensidade, quando ele precisar daquela subidinha de morro, ele tem como fazer isso, e ele faz os longões dele. Então, ele sempre faz as duas coisas e malha. Então, são mais ou menos 60 horas por semana de treinamento,
tá? Então esse negócio de correr 3 dias só tá por fora. Ele faz 60 horas por semana de treino, incluindo tiro, corridas longas, normais e musculação específica. Inclusive o tipo de musculação, se ele faz agachamento, tipo de agachamento, tudo tem a ver com a corrida que ele vai fazer, tá? Ele explicou que quando ele tem treinos muito repetidos, ele às vezes come carboidrato no pós-treino, um pouquinho no pré, ou às vezes nada no pré, mas um pouquinho no pós, para a recuperação ser mais rápida. Mas quando ele sai de um treino muito pesado, de uma maratona, que ele sabe que vai destruir, assim, né? Ele não come nada, ele fica de carboidrato. Ele faz cetogênica alguns dias, porque a dieta cetogênica aumenta a recuperação muscular e corporal. Ela é anti-inflamatória. A gente sabe que os corredores e os atletas, eles têm muita lesão. Então é alta inflamação, por isso que depois todos ficam doentes, né? Assim, muito comum. E na dieta cetogênica, você tem uma recuperação acelerada dos treinos intensos ou das competições que iam te jogar na cama, assim, por vários dias, tá? Então foi fantástico isso, fantástico. Daí eles sentaram no painel e começaram a falar sobre tudo isso, como foi, o que cada um achava, e todo mundo perguntando. E eu perguntei pro Zac sobre o Full Marathon Method, que é um método do MAF, que é o que é isso? É correr na frequência cardíaca. Porque você que faz maratona, você que corre, não pode simplesmente fazer dieta cetogênica e continuar correndo igual você corria antes. Existe um período de adaptação que a gente chama de condicionamento aeróbico. Tem um livro, MAF, Full Marathon Method, é o método dele, é um cara, no qual você corre na frequência. Então você vai correr em baixa frequência, tipo, você pega aí sei lá, você vai correr com 120 de frequência cardíaca, o povo corre a 180. Então você vai chegar no máximo a 130. Então é muito difícil, muitos maratonistas eles têm que andar para ficar nessa frequência, né, no começo. Mas depois de um tempo, eles começam a conseguir baixar a frequência cardíaca. O que isso faz? Isso preserva glicogênio muscular. Então você vai usar gordura como forma de energia por um tempo, até seu corpo se adaptar a usar isso eficientemente. E o seu glicogênio muscular e hepático, né, do fígado, fica preservado para a hora que você vai precisar mesmo, que é na hora que você dá um tiro, na hora que você está chegando perto da linha de chegada, que você tem que dar um sprint. Então, muito interessante isso. Quem está querendo correr, a gente tem os atletas low carb, não é meu, mas no meu coração é como se fosse, porque o André e a Letícia, que tem o Atletas Low Carb, eles, assim, eu já fui várias vezes no programa deles, eles têm um canal no YouTube, eles têm um Instagram fantástico, tem um podcast, então assim, vão lá, conversem com eles, assistam os vídeos, eles ajudam muito, eles dão assessoria, né, eles fazem todo o acompanhamento dos atletas, então realmente é muito interessante, ok? Isso foi amanhã, tá? Aí a gente almoça, aí tem comida, aqui você paga a comida, 20 e poucos dólares, é caro, pra gente é caro, mas, gente, tem assim, carne, uma sopa, tudo cetogênico. Aí tem couve de Bruxelas com bacon, uma sopa de couve-flor cremosa com bacon, com não sei o que, um peito de frango com molho de queijo, uma salada de espinafre com morango. Então, assim, muito bom. Aí você sai correndo, passa por aquele tanto de coisa gostosa, esses cafés com nootrópico, que eles têm uns produtos aqui que aumentam foco, contém anina, que tem MCT, que tem cetona, aí você põe no seu café, você já fica assim. Bom, e de tarde foi falado sobre otimização humana. Então, a primeira aula eu perdi. Eu cheguei depois, que era sobre um cara falando de anti-aging e mostrando a metabolômica. Eu peguei um pedaço da aula. Então, basicamente, ele é das Filipinas e ele trabalha com metabolômica, otimização, testes genéticos, meio... Assim, eu vou estudar a aula dele, depois eu posso até passar pra vocês. Eu vou ter acesso aos vídeos do congresso e posso passar essa aula específica pra vocês, tá? Aí o Dominique falou. E o Dominique D'Agostino, ele é da Flórida, ele é professor lá. Ele é o cara que mais estuda cetonas exógenas. E ele estava falando sobre aquilo dos Navy SEALs, aquilo que eu falei do Jeff Volek, né? Que eles fazem parceria com a NASA. Só isso, pra vocês entenderem. Então, se essa dieta faz mal, por que a NASA tá testando isso nos atletas, nos astronautas, nas pessoas da NASA, gente? Então, pelo amor de Deus, eu não vou nem comentar isso aqui. Então, ele foi mostrando os mergulhadores americanos os benefícios das cetonas exógenas e da dieta cetogênica, os estudos que eles fazem altamente complexos em laboratório em humanos, porque antes ele fazia muito em bichinhos, agora ele está fazendo em humanos, em parceria com o exército americano, com os mergulhadores de elite do exército americano, né, da Marinha, e a NASA. Tá? Então ele mostrou tudo que ele tinha de resultado, muito interessante, a relação com a tolerância à alta profundidade, a descompressão, a tolerância
a baixa de oxigênio e a maior tolerância, o limiar aumentado para convulsões. Sensacional a aula dele. Aí veio o Acem Malhotra. Gente, o Acem é o cardiologista britânico que mais bate na questão do açúcar, que dá a cara a tapa, ele é atacado de todos os lados que vocês imaginarem. A aula dele foi fantástica. Então, o que ele falou? Que nós não somos mais médicos, que a gente simplesmente se descaracterizou na proposta inicial da medicina. E ele foi mostrando a questão das estatinas, como não há evidência para prescrição na prevenção primária, como para prevenção secundária de quem já infartou não aumenta a sobrevida tanto assim, que os poucos estudos que tem, não tem estudo de longo prazo mostrando o benefício, os poucos estudos que tem são patrocinados pela indústria, a indústria não deixa a gente ter acesso aos dados, então ele fala que a indústria de remédio e alimentícia, eles são contra a democracia. Acho o máximo ele falar isso. Por quê? Porque eles não deixam a gente ter acesso aos dados deles, eles manipulam os dados estatisticamente e não deixam ninguém ter acesso aos dados dos estudos. Então, quando tem estudo que mostra benefício, é 4 dias a mais de sobrevida. Ele falou isso. Eu já tinha visto esse estudo. Na verdade, é um estudo com uma duração curta. Ele é criticado por isso. Eles falam que não deu tempo de mostrar o benefício. Mas, assim, de qualquer forma, não tem outro estudo. Para as pessoas falarem, a estatina vai evitar que você infarte de novo, blá, blá, blá. E mostrando que a gordura saturada na dieta nada tem a ver com colesterol no sangue, mesmo quando tem a ver, que aumenta o colesterol no sangue não tem nada a ver com risco de infarto. Tanto que a gente sabe disso, né, gente? 70% das pessoas que infartam têm o LDL abaixo de 130, né? Que é o colesterol abaixo, e 50% abaixo de 100. Então, que marcador de risco cardiovascular é o LDL, né? Um lixo. Teve recentemente um congresso no qual o Braunwald, que o assentava lá, o Braunwald falou, que é o cara que escreve o livro de cardiologia, que todo mundo sabe que o LDL é o maior fator de risco cardiovascular e quanto mais baixo, melhor. Então, eles não mudam o discurso, tá? E a prescrição de estatinas está, assim, disseminada com muito pouca evidência sobre isso. Então, ele mostrou evidência, mostrou os estudos, ele tem vários estudos publicados, e mostrou o que ele está fazendo na Inglaterra para bater nisso, para bater na questão do açúcar, no lixo, na pirâmide alimentar deles, que é pior que a nossa, que ainda tem muito doce lá, é um absurdo, assim. E ele tá indo muito bem, ele fez um discurso no Parlamento Europeu, chama Big Industry, Big Pharma. Quem não viu, assista. Só isso, assistam. Então acompanhe o trabalho desse cardiologista, que ele é muito legal. Eu gravei uma entrevista com ele, tá em inglês, eu vou ver se eu traduzo, não sei se eu vou conseguir, senão eu vou postar em inglês mesmo, que eu entrevistei ele em inglês. Aí teve a aula do Robbie Wolfe. O Robbie Wolfe, ele é o autor daquele livro Wired to Eat, sabe? Ele é muito inteligente, a aula dele foi fantástica. E o tema foi longevidade. Nós estamos tentando pesado demais? Nós estamos forçando a barra? Então, eu gostei muito, porque aqui todo mundo tá assim, nossa, beber cetona eu vou viver 100 anos, eu vou jejuar todo dia e vou aumentar minha autofagia, não vou ter câncer nunca. Posso fazer o que eu quiser, que se eu jejuar tá tudo certo. Então, basicamente, ele mostrou que essa ideia da dieta hipocalórica, que a gente, quando menos come, mais longevo não tem nada a ver. Mostrou vários estudos, inclusive, de povos que eram muito longevos, que eles comiam em média 2 a 3 mil calorias por dia. As mulheres comiam 250 gramas de proteína por dia. Então, o que é isso? É mais ou menos, elas vão comer meio quilo de carne por dia, mais ou menos o que eu como de carne ou mais por dia, e faziam muito exercício. Então, o que ele fala, basicamente, é que essa história de fazer uma dieta hipocalórica todo dia, de jejuar todo dia, a gente sempre fala isso, de começar a reduzir. E aí você faz menos exercício e come cada vez menos, e faz menos exercício, come cada vez menos, que isso, na verdade, não é saudável. E que a chance de você ter uma dieta pobre em nutrientes é muito grande de tão pouco que você come. E ele mostrou vários estudos interessantes com relação a isso, mostrou vários estudos interessantes com relação a jejuar demais, sendo ruim para você. E falando que se você malha, se você faz atividade física, aeróbica e musculação, que você já tem benefícios no seu corpo parecidos com os do jejum. Então ele falou, pra que você tá jejuando todo dia? Vai se exercitar, vai fazer seu corpo se mexer, come mais se você tiver fome, não tenha medo de comer mais, você tá se exercitando, desde que você tenha uma dieta legal. Aí ele falou muito isso, que essa questão de fazer dieta hipocalórica, jejuando todo dia, cetogênica, e cada vez comendo menos calorias, faz mal, né? A gente fala isso muito, né? Acaba que faz mal pro tireoide, faz mal pro seu corpo em geral, faz mal pra fertilidade, não é pra comer pouco, é pra comer bem. Então ele falou, gente, come comida de verdade, para de jejuar desse tanto, faça um jejum sim, 3 dias no mês, né, um de 24 na semana, mas esse negócio que a mulherada tá louca com o tal do jejum, né, a dieta do jejum, isso tá demais.
Não é pra ser assim, é uma coisa natural. Coma quando você tá com fome, coma até ficar satisfeito. Se você fizer muito exercício, vai ter mais fome. Você vai comer mais calorias. Mas você não vai ficar doente porque sua dieta é boa. Falou que uma das coisas que mais influencia a longevidade, que eu já tinha visto esse estudo, são as ligações pessoais, as relações interpessoais, a família, você ter um apoio. Isso é muito importante. Então, achei o máximo ele ter falado isso. Falou sobre a luz solar, né? Fez piadinha com esse povo que tá tomando sol pelado com a bunda pra cima e morri de rir. E falou sobre a exposição solar, não pela vitamina D em si, pelo ritmo circadiano dos hormônios, então do cortisol. A gente sabe que quando você se expõe à luz de verdade, né, os hormônios, eles se regulam. Tanto que quando a gente viaja, uma coisa interessante para você se adaptar a um lugar com um horário diferente, acorde cedo, quando o sol nascer, vai pro sol, fica na luz, né? Aí meio-dia volta pra luz, não usa óculos escuros, aí você vai se adaptar, os seus hormônios vão entender que agora é dia, que depois é noite, você vai dormir melhor. Esteja dormindo antes de 10 da noite, porque você vai ter um pico de melatonina. Então os nossos hormônios, eles respondem à luz de verdade, não é luz de lâmpada. Então ele falou muito sobre isso. Então no fim das contas ele falou, ó, gente, tudo bem, a dieta cetogênica é o máximo, ela mimetiza o jejum, então não precisa ficar jejuando desse tanto, mas fazer dieta hipocalórica, jejuando demais, aí passou do ponto. E não tem estudo que respalde isso não. Aí vira modinha, né? Eu achei muito legal, achei muito equilibrada a aula dele, é um cara extremamente inteligente, trouxe diversos artigos, eu vou tentar postar alguns no meu feed, pra vocês terem ideia, assim, da ciência por trás disso, mas eu achei muito equilibrado, eu acho que ele tem toda a razão, né? E ele falou, ó, esse medo da proteína é ridículo, ele falou que a dieta cetogênica, ela estimula a mTOR, que é uma enzima relacionada ao câncer, mas relacionada a um ganho de músculo também. Estimula a mTOR no músculo, no sentido de não deixar a gente perder músculo, e inibe a mTOR no fígado, que é onde a gente quer que ele seja inibido. Então, não é para ter medo da proteína, desde que você tenha uma dieta legal, tá? Foi isso que ele falou, que eu adorei, que eu adoro carne. Bom, mas eu gostei muito. E a última pessoa que falou foi a Sarah Holberg. A Sarah, ela é a médica principal do Vita Health, que é um trabalho, um projeto de reversão de diabetes tipo 2 online, que tem já 2 artigos publicados, inclusive com segmento de 2 anos, com reversão do diabetes, retirada de todas as medicações em várias pessoas. Então, e isso é online, imagina se fosse presencial. Então ela falou como tirar os remédios de quem tem diabetes tipo 2 e tá na low carb. Então ela deu uma aula do que eu faço no consultório. Eu fiquei muito feliz, porque graças a Deus, tudo que ela faz eu faço também. Ela assim, eu me senti em casa. E ela fala, assim, abertamente, reversão do diabetes, remissão, reversão. E eu acho engraçado, né, no Brasil ainda tem essa briga de achar que quem fala isso é charlatão. Já passou da hora, gente, desse povo acordar. Desse povo, órgãos reguladores que eu tô falando. Porque, gente, a gente tira remédio no consultório de quem faz low carb todo dia. Eu suspendo insulina de quem já usava insulina há 10 anos. Lógico, se a pessoa não tem reserva, isso foi muito discutido, a questão do peptídeo C, para ser acompanhado, porque às vezes ele vai aumentando, ele melhora. Então, acompanhar, pedir diversas vezes, não tirar os remédios de uma vez, como tirar remédio, quais tira primeiro, quais tem que tomar cuidado, quais não são interessantes. Então, foi muito legal a aula dela. Ela está sendo atacada de todas as formas também, ela é endocrinologista, e ela está sendo muito atacada. Então eu me identifiquei com ela. Foi muito legal, ela é muito bacana. Daí teve uma mesa redonda com discussão, todos começaram a conversar, discutir colesterol e diabetes, reversão. Nossa, foi muito bacana. Gostei demais. Depois eu fui para uma sala sobre câncer com a Mary Newport, que é a nutricionista que escreveu o livro Keto for Cancer, que é um livro novo, que é a dieta cetogênica para o câncer. Enquanto nós estamos aqui discutindo se proteína faz mal, tem diversos livros publicados por pessoas que realmente publicam e fazem pesquisas sobre dieta cetogênica no câncer. E eu estava na mesma sala que essas pessoas. Eu até me emociono. Eu conheci pessoalmente os pesquisadores responsáveis pelo estudo do Egito e da Turquia. Na Turquia foi aquela mulher com câncer triplo negativo, metastático, que ia morrer e simplesmente foi curada com tratamento metabólico do câncer. Então, ela fazia químio, depois fazia hipertermia, oxigenoterapia hiperbárica e dieta cetogênica e jejum perto da quimioterapia. Inclusive, esse cara da Turquia, ele faz uma hipoglicemia com insulina, ele causa um choque no tumor antes da quimio. Então, ele dá insulina, causa uma hipoglicemia, a pessoa não sente nada porque ela tem cetose. Mas ele dá carboidrato logo depois, para não ter nenhuma complicação, porque é um protocolo de pesquisa. E a questão, mas ele vai dar carboidrato, não vai dar?
que eu conversei com ele pessoalmente depois, eu falei, por que você tá dando high carboidrato depois? Qual que é o motivo exato? Porque eu já tinha lido muito sobre isso, mas eu queria ouvir dele o que ele pensava. Um menino novinho, vocês precisam ver, vou mostrar a foto depois. E ele falou, não, na verdade o que acontece é que quando você dá insulina pra pessoa e causa uma hipoglicemia, alguém que já está em cetose, isso é um choque muito grande pro tumor, e daí quando você dá o carboidrato, o tumor meio que acorda e puxa aquele carboidrato, só que este acordar faz a quimioterapia ser mais eficaz e ser direcionada mais para ele vai absorver mais a medicação. Ele tá mais sensível à quimio pela hipoglicemia, e quando você dá o carboidrato, ele acorda, começa a querer replicar, e nisso a quimioterapia bate. Achei sensacional. Conversei com o Ahmed, que é o do Egito, que é o cara que trata glioblastoma. Eles têm clínicas de tratamento metabólico do câncer no país deles. É um dos caras mais brilhantes que eu já conversei na minha vida. Eu tive dificuldade de acompanhar, pra vocês terem uma ideia. Eu ficava assim, prestando atenção, porque o cara é inteligente demais. Ele é neurometabologista, ele era neurocirurgião, começou a trabalhar com neurometabolismo, estudar. Ele fez faculdade nos Estados Unidos e tá no Egito. E esse menino, ele tem esse protocolo também. Eles usam inibidores de glutamina. Conversei muito sobre a glutamina aqui, muito, muito, muito. É controverso, mas a maioria deles chega à conclusão de que você não precisa restringir glutamina na dieta, embora alguns não deem o caldo de osso junto com a químio, em pacientes em jejum, e outros dão. Eles falam que se você restringir glutamina demais na dieta, isso é ruim para o seu sistema imunológico, porque precisa da glutamina, e também o seu corpo produz glutamina compensatoriamente. Então isso é uma coisa que eu vim buscar essa resposta, porque a gente faz muito jejum nos pacientes com câncer, perto da químio, porque isso sensibiliza o tumor à químio e diminui os efeitos colaterais da químio e da rádio. Então a gente tem feito jejum nos pacientes com câncer. E a questão do caldo de osso era uma preocupação muito grande de mim. Então um deles não usa, o outro falou que não tem problema. O Sifrit, que é o cara que mais estuda, falou que não adiantaria restringir tanto assim, que não é para ter tanto medo. Então a ideia seria que você poderia usar o caldo de osso, talvez não no dia da quimioterapia, mas no dia seguinte, se você está jejuando, sem tanto medo da glutamina em si, porque se você restringisse demais, o seu corpo vai produzir compensatoriamente de qualquer jeito. Bom, então eu perguntei várias coisas para ela, conversei com esses caras pessoalmente, me convidaram para ir lá conhecer o serviço. Se eu tivesse dinheiro, eu ia em todos os lugares do mundo conhecer todos os serviços. Conversei com um cardiologista oncológico e com um oncologista da Mayo Clinic, que também falou que tem muita pesquisa de câncer de cabeça e pescoço com metformina e com dieta cetogênica, sim, e que, inclusive, eles querem juntar esforços e a gente vai fazer um protocolo no mundo sobre isso. E minha luta é entrar na equipe que faz esse protocolo. Tomara que eu consiga. Mas, de qualquer forma, eu já colei nos caras que vão fazer o protocolo. Então, já tenho o celular deles, já estou conversando com eles e hoje, às 1h da tarde, eu vou sentar com eles para uma reunião. Porque eu perguntei tanta coisa que eles falaram assim, não, aqui, vamos sentar e conversar, você vai sentar com a gente, nós vamos fazer uma reunião. Eu, a Maíra, o Fábio e a Kátia, que tá aqui. A nossa equipe é bem maior, né? A Daniela tá dentro, a Paty Aires está dentro, o Eric Neves está dentro. A gente tem 3 oncologistas já dentro da nossa equipe para estudar. O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, de Oxigenoterapia Hiperbárica, tá dentro, que é o Fabrício. E o Mota, que é o José, que era o presidente, também tá. Então a gente já tem uma equipe muito interessante para trabalhar com isso e para estudar melhor, que a gente sabe que precisa ter muita pesquisa, mas a gente quer estar dentro disso, a gente quer estar na crista da onda estudando, porque a gente realmente acredita que tem muita coisa aí que vale a pena ser estudado. E tem tumores que não tem prognóstico nenhum, que não tem proposta terapêutica, que nada funciona. Tem drogas entrando no mercado com efeitos colaterais terríveis, no qual a promessa é melhorar sobrevida em 15% dos pacientes. Eles estão entrando no mercado dia após dia, com um estudo apenas, com 2. Então, a gente tendo um tratamento metabólico para ser adjuvante, por que não? Sendo que ele diminui o efeito colateral dessas drogas, talvez possa ajudar na tolerância e sensibiliza o tumor, também a químio e a rádio. Só por isso já valeria a pena fazer dieta cetogênica. Mas, além disso, existe o tratamento metabólico, que é usar algumas drogas específicas, usar a oxigenoterapia hiperbárica especificamente em alguns momentos do tratamento, a hipertermia, que é aquecer o lugar. A gente sabe que isso tem efeito, tem vários estudos em vários tumores. Então, assim, eu não sei o que dizer, eu agradeço todos os dias que eu tomei a decisão de me inscrever nesse congresso. Eu acho que quem quer estudar sobre dieta cetogênica em qualquer instância, no esporte, no câncer, na enxaqueca, nas doenças psiquiátricas, tinha que estar aqui. Em ano que vem em Santa Bárbara, eu espero que o Brazilian Cru seja muito maior. Um beijo pra vocês.